Boa noite, gente. Mais uma live aqui do Conselho. Hoje nós vamos receber uma convidada super especial. Vamos esperar ela entrar aqui para a gente poder conversar com ela, para a gente poder tirar várias dúvidas. Hoje a nossa live traz muita coisa positiva, que nós vamos abordar os direitos que as mulheres portadoras de câncer têm. E a nossa convidada já está aqui presente na live. Deixa ela pedir aqui para participar, que a gente já começa o nosso bate-papo. É a advogada Mariana da Aldeia, ela que é especialista aí no direito previdenciário. E aí com esse trabalho aqui do Marcel Rosa, é importante também que a gente consiga esclarecer e levar essa informação para a comunidade. Vamos começar, ela está entrando. Hello! Olá, Marina! Gente, a Mariana, além de ser essa pessoa maravilhosa, né, que entende demais, ela é minha amiga, então de vez em quando a gente pode se tratar de uma maneira mais carinhosa, aí vocês eu falei, eu tava pensando aqui, já vou chamar ela de mamá aqui no meio da live, mas é a forma como eu lhe chamo. Sem problema, a gente pode tratar de qualquer forma aqui, que tá todo mundo já ciente. Vamos lá, Maria. Falei antes de você entrar, eu conversei aqui com o pessoal a respeito dessa live de hoje, que vai ser sobre a gente esclarecer, levar esse conhecimento para as mulheres, para a comunidade. Quais são os direitos, como é que é feito, o que é que tem que fazer. Porque às vezes elas sabem que podem, eu tenho um direito, mas o que é que faz? Né? No prático, o nosso papel hoje nem estar dando muita explicação de termos teóricos, mas assim, para que a gente possa realmente levar uma informação positiva para elas. O que fazer, aonde fazer, como fazer. E aí, o que eu queria que você começasse falando é assim, quais são os direitos das mulheres portadoras? Na verdade, você fala portador do câncer de maneira geral, né? Isso. Porque é uma coisa só. E aí eu queria que você já falasse aí um pouquinho para a gente. Isso, aqui eu vou explanar os direitos, como você falou, Mamá, gerais dos portadores de câncer, tá? Tem algumas peculiaridades que eu vou tratar da portadora de câncer de mama, né, de neoplasia maligna, mas o tema é geral, é genérico para quem possui a neoplasia maligna, né, que é o câncer. Certo. E a gente tem uma seguridade social, né, que ela é dividida em três vertentes, né, que tem a assistência, a saúde e a previdência social. Os portadores de câncer, eles possuem alguns direitos inerentes especiais dentro da nossa legislação, no tocante a essas três vertentes, tanto na saúde, como na assistência, como na previdência social, certo? Então, eu vou tratar aqui de alguns temas, o que você for tendo dúvida de como aderir, né, a esse direito, de como o beneficiário pode conseguir esse direito, você vai me perguntando, certo? E as pessoas que tiverem dúvidas aqui, você vai chamando também e eu vou tratando da melhor forma, tá? Já estou aqui Se com por meu acaso eu caderninho e falar minha algum caneta. A minha tá aqui também, e a colinha aqui. Para não esquecer de nada. Então, Perfeito. se em algum momento eu falar algum termo mais técnico que você queira que eu traduza assim, o juridiquês, você fala para dizer, Mari, fala de uma forma mais... Que às vezes a gente, nesse meio jurídico, acaba tratando de uma forma mais diferente, né? No juridiquês, que a gente chama. Então, Marina, Mamá, as portadoras de câncer de mama, né? Elas possuem vários direitos, como eu falei. Eu vou começar tratando pelo direito ao saque do FGTS, certo? Os portadores de câncer de mama. Inclusive, muita gente não sabe, mas quem possui dependentes portadores de câncer de mama também pode fazer esse saque do FGTS. Né? Ele é feito na Caixa Econômica Federal. O beneficiário ele se dirige à Caixa Econômica. Esse saque pode ser feito quantas vezes ele quiser, mesmo que ele ainda esteja no contrato de trabalho. Ele estiver portando sintomaticamente. Não adianta você ter só a neoplasia, só o câncer, né? Porque às vezes você está naquele período ainda assintomático, né? Que não possui, vamos dizer, o tratamento, a incapacidade, ou então está naquele período ainda de
verificação se o câncer voltou ou não, né? E tem que estar sintomático, né? Tem que estar realmente impossibilitado aí com sintomas de tratamento, né? Ele tem que estar na fase de tratamento. Então, se dirigir à Caixa Econômica para saque do FGTS, mesmo que ele esteja no contrato de trabalho, ele pode sacar o FGTS, vamos dizer, esse mês teve o depósito do FGTS, ele pode sacar esse mês, no próximo, mesmo continuando exercendo a sua atividade laborativa, ele pode sacar no outro mês, né? E ele precisa se dirigir à Caixa Econômica, levar os documentos necessários, que são atestado médico atualizado por no mínimo 30 dias, tem que ter o histórico patológico, né, da doença também, um laudo médico que fale toda a descrição de tratamento, desde quando ele possui aquela aquela patologia, né, no caso câncer, e eles podem se dirigir à Caixa Econômica para solicitar os saques antecipados desse FGTS, certo? Acho que com relação ao FGTS não tem nenhuma dúvida, né? Já Nenhuma deixei dúvida, os documentos. Hã? Não, não tem. A única coisa para deixar claro é que a pessoa precisa estar com uma dificuldade de trabalho, né? Uma dificuldade laboral. Sintomática. Na verdade, tem alguns casos que tem incapacidade. No caso do FGTS, ele precisa estar sintomático. O que é o sintomático? É porque a gente sabe que o tratamento do câncer, mesmo que você se trate naquele momento, você não tem mais os sintomas, você não precisa mais estar fazendo a quimioterapia, né? Mas você continua naquela observação, que é aquele lapso temporalzinho daqueles 5 anos, né? Que Sim. você continua... não é descartado o câncer, né? Você continua, teoricamente, como portador ali, pode, na iminência de a qualquer momento, aquele câncer voltar. Então, precisa estar sintomático naquele momento, né? Os sintomas precisam estar presentes em tratamento, né? Por isso que precisa desse laudo médico descritivo bem discriminado mesmo lá, para que ele possa fazer esse saque desse FGTS. Certo, joia. Então, o FGTS, cheque. Juntamente com o FGTS, já pode solicitar também o saque do PIS e do PASEP, né? O do PIS, no caso dos trabalhadores seletistas, que são aqueles de carteira assinada, Caixa Econômica. O PASEP, os mesmos documentos que eu falei anteriormente, são os que vão ser utilizados para saque do PIS também. Já pode solicitar conjuntamente na Caixa. E no caso dos trabalhadores que não são seletistas, né, estatutários, eles solicitam no Banco do Brasil, tá? O saque do PASEP, que são dos estatutários, né, não seletistas, que são os servidores públicos. FGTS, PIS e PASEP podem ser sacados pelos portadores sintomáticos de câncer. Joia. Certo? Certo. Além disso, também o IPI, né, que é aquelas questões de isenções na compra de automóveis. Tá me ouvindo? Que aqui tá cortando. Tô ouvindo. Na compra dos automóveis tem aquele desconto. Isso. Do IPI, no caso, né? Do ICMS. O IPI é um tributo federal, então tem que ser requerido na Receita Federal, certo? O ICMS e o IPVA são tributos estaduais, então vão ser requeridos na Secretaria da Fazenda do Estado, né? De residência daquele portador da neoplasia, do câncer, né? Da portadora, no caso, de câncer de mama. Ele só precisa ir na Receita Federal para dar entrada no protocolo? Isso, vai na Receita Federal, abre um procedimento administrativo informando que possui, né, essa isenção. Depois ele tem que ir ao Detran também, porque vai ter que pegar uma carteira de motorista especial, né? Ele vai fazer um exame no Detran dentro daquelas escolas, né, de automotivas credenciadas. Ele vai fazer também alguns exames, né, de tudo que é necessário e leva a documentação. E aí é feita a isenção desses impostos na Receita Federal e na Secretaria da Fazenda. Mas tudo também vai ser dado entrada também pelo Detran, né? Aqui no caso de Alagoas, né? De Alagoas. Para que ele consiga também. Ô, Mari, você tinha me falado mais cedo que tem uma quitação de financiamento de imóvel.
Como é que funciona? Como é que é isso? Certo, a quitação do financiamento de imóvel, geralmente quando você financia um imóvel, né, de um imóvel próprio, logicamente, geralmente esses financiamentos, eles têm um seguro para invalidez. Nesse caso daí, você precisa demonstrar realmente a invalidez, né? Então, tem uma seguradora que ele cobre, né, aí tem que ver os termos do contrato, vai depender de cada banco, né, de como foi feito o contrato. Você vai fazer a solicitação para a seguradora, né, que ela cubra e que faça a quitação daquele financiamento bancário, né, que foi feito da casa própria. Sim. Tá? Mas é pela seguradora, não, a seguradora geralmente do banco, né? Sim. Mas é a seguradora que vai cobrir, que vai fazer a quitação daquele imóvel para a portadora de câncer de mama, no caso. Agora tem que ser demonstrado a invalidez, né? Nesse caso. Não é só os sintomas, tem que ser demonstrado também a invalidez. Certo. Me diga uma coisa, Mari, além dessas questões que você falou, eu queria que a gente abordasse um pouquinho mais as questões dos benefícios previdenciários mesmo. Porque tem muita gente que não sabe que é portadora da doença e não sabe que tem benefício. Por exemplo, deixar mais esclarecido. Bom, eu fui diagnosticada, estou com câncer de mama, vou começar o meu tratamento. Qual é o meu procedimento? Primeiro, para eu me afastar do trabalho, onde é que eu vou, onde é que eu entro, eu preciso de um advogado, como é que funciona? Quero que você ajude aí as meninas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, porque a live fica salva, e para elas poderem saber direitinho para onde é que elas vão, como é que elas fazem. Certo. Os benefícios previdenciários, como eu falei, né, tem a previdência e a assistência. A previdência social tem dois tipos de benefícios para as portadoras de neoplasia maligna, né, que é o câncer de mama, o câncer em geral, que é o antigo auxílio-doença, que a gente chama de benefício por incapacidade temporária, que após a reforma da Previdência a nomenclatura mudou, e a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, né? Se for diagnosticado realmente que aquele segurado do INSS não possui condições de voltar, de retornar às suas atividades laborativas, aquele auxílio-doença ele é convertido posteriormente ou imediatamente no ato do pedido administrativo em uma aposentadoria por invalidez. Eu vou tratar como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, porque a nomenclatura mudou, mas a maioria das pessoas ainda conhecem como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Certo. Tá? O passo a passo, o primeiro passo é que essa pessoa precisa, essa portadora de câncer de mama, ela precisa estar incapacitada para exercer as suas atividades laborativas. O que é que ocorre? Às vezes, ela é diagnosticada com essa patologia incapacitante, mas ela está ali no tratamento, né? Não desenvolveu ainda aqueles sintomas árduos ali da doença. E, às vezes, o INSS indefere esse benefício, né? Não é necessário que eles tenham um advogado. Se eles forem empregados de alguma empresa, eles precisam levar um atestado para a empresa, informando que estão incapacitados para exercer suas atividades laborativas. Se aquele atestado médico ultrapassar 15 dias, que geralmente nos tratamentos de câncer, né, vão ultrapassar, a responsabilidade para pagamento é do INSS, certo? Então, a empresa tem que fazer um agendamento de benefício. Não existe agendamento de aposentadoria por invalidez. A empresa vai fazer um agendamento de um auxílio-doença, certo? Para aquele empregado. Ou ele pode procurar, ou ele pode fazer diretamente pelo portal do meu INSS também, caso ele seja contribuinte individual, autônomo, dona de casa que contribui também para o INSS, né? Elas também têm direitos, todos os segurados da Previdência, né, que pagam o INSS, eles vão ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Vai depender do estágio, do tipo de incapacidade, se vai ser permanente ou incapacidade temporária. E aí o INSS vai fazer uma perícia administrativa para que delimite aí a incapacidade, né? E coloque essas pessoas ou no auxílio-doença ou na aposentadoria por invalidez. Vai depender do tipo de incapacidade. O passo a passo é esse, como eu estava dizendo a você, Marina. Você vai dar entrada... E que quem define é o INSS. Quem vai definir... Não, inicialmente, sim, né? Mas, assim, existem outros meios da gente
procurar resguardar os direitos, né, desses segurados, trabalhadores que contribuem para a Previdência. Mas, inicialmente, você tem que dar entrada no INSS, não tem outra alternativa. Tá. Você precisa Aí vamos primeiro lá, passar por um recapitulando. procedimento administrativo. Tá. Recapitulando para as nossas mulheres que estejam aqui nos assistindo, ficar um pouquinho mais fácil para elas. Ficou doente, recebeu o diagnóstico, vai começar o tratamento. A gente sabe que o tratamento de câncer é um tratamento complicado, doloroso e tudo mais. E aí ela vai pega um atestado médico, vai para o seu local de trabalho, se for autônomo ou aquela pessoa que contribua, vai direto no INSS solicitar um auxílio-doença. Aí lá no INSS eles vão fazer, digamos que uma perícia, isso, para poder definir? Uma perícia administrativa. Vai ser marcada uma perícia, né? Se for, como eu falei, diretamente pelo portal do meu INSS, se o próprio segurado fizer, ele vai fazer pelo site do meu INSS. Hoje em dia existem formas de você cadastrar a senha, né? Faz tudo digitalmente. A única coisa que vai ser presencial vai ser a perícia médica, né? Você pode enviar até a documentação também pelo site do INSS, tudo direitinho para já ficar lá tudo resguardado, e você leva os originais no dia que vai ser marcada a perícia. Aqui em Alagoas, as perícias estão sendo marcadas muito rápido, sabe? Assim, você dá entrada hoje, daqui a uns 15 dias a perícia já está sendo efetuada no órgão, na autarquia, né? Em uma das 3 agências aqui da capital e nas de interior também. Daí, deixa só. Depois que ela for para perícia, e aí o médico do INSS, ele vai dizer se ela realmente está apta para um auxílio-doença ou não. E ele mesmo pode definir se ela está apta para uma aposentadoria por invalidez. O próprio INSS pode definir naquele momento. É o INSS que vai, primeiramente, deferir ou indeferir o benefício, tá? E aí, dependendo do deferimento ou do indeferimento, caso o segurado ache que foi injusto aquela definição do INSS, ele pode procurar os meios judiciais cabíveis, né, para rever aquele ato concessório do INSS. Né? A segunda etapa, caso o benefício seja indeferido, aí ele iria para a justiça para solicitar uma perícia judicial para que seja concedido. Né? Eu vejo muito pessoas com neoplasia, hoje mesmo eu peguei um caso aqui no escritório, com indeferimento administrativo, que a gente deu entrada, principalmente de câncer de mama, né, em estágio inicial, e o INSS indefere bastante. Tem que realmente se resguardar do judiciário. E aí, depois que o INSS indefere, né? Se no caso for... Porque se for deferido, tudo certo. Ele vai ser implantado, tudo ok. Aí vamos supor que a gente pegou o caminho de que ele foi indeferido. Mas eu estou fazendo minha quimioterapia, não tenho condição de voltar ao trabalho. Realmente é um tratamento que, né, deixa a mulher muito debilitada. Tem mulheres que ficam com problemas permanentes. E aí ela vai lá para a justiça, procura aí os meios cabíveis da justiça e procura. O que eu estou querendo tentar aqui esclarecer para as meninas é o seguinte: em que momento que a mulher que está passando pelo câncer de mama, ela sabe se o benefício dela é para sair do auxílio-doença e ir para uma aposentadoria em invalidez? Por exemplo, eu digo assim, doutora Mariana, chego no seu escritório, olha, eu não aguento trabalhar, eu fiquei com muitas sequelas, eu finalizei o meu tratamento, mas eu não consigo, eu sinto dores, a quimioterapia realmente me deixou muito debilitada, que a gente sabe que acontece, é muito agressivo o tratamento. Não são só as sequelas, sequelas da doença, entendeu, Mamá? São as sequelas sociais também que existem pelo tratamento do câncer, né? Você fica debilitado, muitas pessoas têm portadoras de câncer ou que já estão teoricamente curadas, né? Que passaram daquela fase de tratamento, que estão naquela periodização de verificação de retorno ou não da doença, mas elas têm aquela questão social também, né? De não conseguirem voltar às suas atividades, de não conseguirem se reinserir no meio laborativo. Né? Então, tem toda essa questão. Por isso que eu sempre falo, quando tem alguma portadora de câncer que já passou do período álgico da doença ali, eu sempre peço que, se estiver fazendo tratamento psiquiátrico, que muitas fazem,
né? Durante esse período, tem toda essa questão psicológica e social da portadora de câncer de mama. E aí eu peço todos os atestados psiquiátricos também dessas pessoas para que a gente consiga ali integrar não só a questão da patologia em si, né, do câncer, mas também de toda a questão social do que aquele câncer ocasiona psicologicamente na vida daquela portadora, né, da doença. Quando o câncer vem, eu costumo dizer assim que ele é uma enfermidade física, né? Uma doença, uma patologia física, mas ele traz consigo enfermidades da alma. Ou seja, as mulheres adoecem psiquicamente falando também, né? Entram no processo depressivo, porque muitas delas perdem a mama, perdem o cabelo. Então, tem um tempo para você conseguir voltar a ter uma vida social ativa. E a gente tem umas certas dificuldades com as questões financeiras também. Muitas vezes elas não conseguem todos os direitos ao tratamento, às medicações. Esse é outro ponto que a gente tem que tratar aqui também, da questão do custeio de tratamento, né? Da questão de reconstrução de mama, que também é um direito dessas mulheres, né? A gente fala depois que acabar aqui a parte do previdenciário, mas anda aí em paralelo, né? Também. Sim. Esses outros direitos à parte de saúde, né? Que já é uma outra vertente aí da Seguridade Social, então, do resguardo dessas portadoras. Então, vocês podem entrar com uma ação com todos esses aspectos, né? Vocês levam Eu entro com tudo. Eu entro com tudo. Eu peço para ser feita uma perícia, principalmente quando ocorre dela já não estar mais sintomática, né? Sim. Ela pode não estar mais ali em tratamento sintomática, mas tem toda essa questão do que a gente está falando, né? A parte psicológica, a parte psíquica, né? Que a doença ocasiona, né? Nessas mulheres, né? Baixa estima, né? Que a gente sabe, mutilação de mama, traz todo um transtorno mental. Então, não é só pelo câncer de mama que a gente pode conseguir um benefício, é por todo o transtorno psiquiátrico, mental, que a doença também ocasiona para essas mulheres, entendeu? Então, não é só a incapacidade ocasionada pela patologia da neoplasia maligna, né? É todo o contexto social inserido aí que a doença traz aí para essas mulheres. Tá. É outro ponto ainda dentro do previdenciário. A gente sabe que existe o benefício de prestação continuada, né? Só um detalhezinho. Algumas pessoas não sabem, né? Os benefícios previdenciários de segurados, que a gente chama obrigatórios, que são esses que contribuem para a Previdência, que são chamados segurados, né? Eles precisam de um período de carência para que de mínimo de contribuição, para que elas tenham direito a fazer o pedido. Não é só você estar com a doença e estar contribuindo, por exemplo, em alguns casos, que é onde eu vou chegar na neoplasia. Há 4 meses, adoeceu, teve um problema, vamos dizer, ortopédico, vai lá dar entrada, vai ser indeferido por falta de qualidade de segurado. Você não adquiriu o período de carência relativo às contribuições necessárias, né, para a obtenção daquele benefício almejado, né, daquele benefício requerido. Existe um rol de doenças graves e a neoplasia está dentro, e as portadoras de câncer de mama, logicamente, também, que você não precisa ter esse período de carência, você é isento desse período de carência. Então, você não precisa contribuir os 12 meses, você precisa estar tão somente filiado à Previdência, né? Estar filiado naquele momento, para que você tenha direito a esse benefício. Então, vamos dizer, você se filiou há 2 meses atrás e descobriu o câncer. Então, você não precisa esperar os 12 meses para dar entrada no INSS. É uma prerrogativa dos portadores de doenças graves, incluindo câncer de mama, você poder pedir antes de poder cumprir, antes de ter que cumprir o período de carência. Isso muita gente não sabe. Diz, eu só comecei a contribuir há 2 meses, eu não vou ter direito. Não. Existem essas isenções, existe um rol de isenções para os portadores, que inclui os portadores de câncer de mama. Não precisa os 12 meses de carência. Está afiliado à Previdência, pode requerer o benefício. Perfeito. Aí eu quero que você volte aí, ainda dentro do previdenciário, você fale sobre o benefício de prestação continuada. Porque a gente sabe que existem pessoas que vivem em miserabilidade, que têm condições de vida muito precárias e que não podem entrar com esse benefício por não serem deficientes nem idosos.
E aí eu queria saber se o câncer de mama, principalmente, ele entra nesse rol aí para o BPC, para o famoso LOAS. Sim, as pessoas têm uma visão de deficiência bem limitada, né? A gente acha que o deficiente é aquele deficiente físico, cadeirante, que anda de muleta. Não. O que a lei nos traz de direito ao benefício é a incapacidade. No caso do benefício assistencial, popularmente, né, conhecido como LOAS, que é o BPC, mas assim, todo mundo conhece como LOAS, ele pode ser oferido, pode sim ser oferido pelos portadores de câncer, pelas portadoras de câncer de mama, que não contribuem para a Previdência. O único requisito que ela vai ter que cumprir é viver, como você falou, em condições, teoricamente, de miserabilidade. O que é considerado miserabilidade para a legislação, que isso também é relativizado na justiça. Para o INSS, né? Existe um grupo, né, que primeiro de todas as pessoas têm que estar cadastradas no CAD único, né, que é aquele cadastrozinho da assistência social, e ali vai ter o rol de familiares, né, que residem, né, juntamente com a portadora de câncer de mama, e o INSS vai fazer uma avaliação social se aquele grupo familiar vive em condições de miserabilidade. Para o INSS, a condição de miserabilidade é 1/4 do salário mínimo da renda familiar. Então, para cada 4 integrantes, tem que ter um salário mínimo. Certo? Se tiver 2 salários mínimos, por exemplo, já não teria direito. Existem algumas questões que que a gente também consegue reformular aí. A renda do idoso não contabiliza para a renda do núcleo familiar. Então, se existe um idoso na casa e tem uma portadora de câncer de mama, então aquela renda do idoso, juntamente com a do câncer do benefício que você está requerendo, não vão ser contabilizadas para a definição, né, da renda do grupo familiar. Então, isso aí muitas vezes também é deferido pelo INSS. As pessoas têm sim direito ao benefício assistencial, ao LOAS, contanto que tenham também consideradas uma incapacidade considerada de longo prazo. O que é que a lei traz para a gente como incapacidade de longo prazo? 2 anos. Então, se o médico lá atesta que ela está há 2 anos incapacitada para exercer suas atividades, ou até como dona de casa mesmo, entendeu? Você está ali sem conseguir exercer suas atividades diárias, né? Com dificuldade de exercer suas atividades, 2 anos. Se o médico der esse laudo, o INSS constatar realmente isso, essas pessoas têm sim direito ao benefício assistencial, ao LOAS. O INSS defere demais. Então, tem que judicializar. Dos benefícios mais indeferidos no Brasil é o benefício assistencial, o LOAS. Então, a maioria é judicializado, tanto pela questão da fixação da renda do núcleo familiar, que às vezes eles indeferem por conta disso, que a gente consegue relativizar isso na Justiça Federal, como trazendo gastos inerentes ao grupo familiar de questões de subsistência, né? Aluguel, feira, compra de medicamentos, que a gente sabe que o Estado eu falo como um todo, não o Estado Alagoas, eu falo o Estado Brasil, né? Ele não tem condições de fazer esse abastecimento da área de saúde. Então, as pessoas precisam dispor financeiramente para custear o tratamento. Então, a gente junta essas provas que o INSS não aceita, mas a Justiça aceita, como desconstituição de renda do grupo familiar. Então, judicialmente, a gente consegue demais desconstituir essa renda e para que elas benefício. Joia. Eu acho que ficou super esclarecido. Pessoal que está entrando, a gente está conversando aqui sobre os direitos das mulheres portadoras de câncer de mama por conta do Outubro Rosa. Então, a gente está fazendo uma série de lives para falar sobre o tema e hoje a gente está conversando com a Mari para falar sobre os direitos que muitas não sabem que tem, onde é que pode se encaixar, como é que pode fazer. Eu escuto muita gente que não tem emprego, que vivia de um biquinho ali e entra num processo de doença, de diagnóstico, de tratamento, fica completamente desesperançosa, porque não tem para onde correr, porque não tem acesso a esse tipo de informação que a gente está conversando agora. Eu sempre digo, foi constatada a neoplasia, contribuinte da entrada,
no auxílio-doença ou, para, se for constatado permanente, aposentadoria por invalidez. E as pessoas que têm mais dificuldade são essas mais pobres mesmo, assim, sem informação, entendeu? Que às vezes a gente tem que pegar na mão mesmo para levar, para que elas possam solicitar o benefício assistencial, que 80% das vezes é indeferido pelo INSS, como eu falei anteriormente, com relação à renda, ou com relação à incapacidade de longo prazo, né? Que é essa questão dos 2 anos. Mas, judicialmente, a gente consegue reverter isso bastante. Lembrando, assim, que também essas pessoas não precisam de advogado para dar entrada na Justiça Federal. Né? Às vezes eles ficam, ai, meu Deus, eu vou pagar um advogado, como é que eu vou pagar um advogado? Eu não tenho dinheiro para nada, para custear meu tratamento, para medicamento e etc. Eles podem se dirigir à Defensoria Pública, e a Defensoria Pública vai dar prosseguimento gratuitamente na parte judicial desses portadores de câncer. Ô Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a mulher, ela depois de tudo que a gente conversou, a mulher entrou no INSS ou na Justiça Federal, e no final de tudo, ela teve seus benefícios negados e tudo mais. Não conseguiu, por algum motivo, mas ela tá ali dizendo, mas não tá certo. Eu realmente não tenho condição, não tenho condição. Não me sinto apta, né? Não estou apta. Qual o prazo que ela pode voltar a requerer? Como é que funciona? Qual é a sua sugestão para essas mulheres que passam por isso? Vamos lá. Para os auxílios doença, sai muito rápido o deferimento ou o indeferimento, né? A gente, como eu falei, as perícias estão sendo até céleres administrativamente. E acho que um prazo aí de 1 mês você consegue ter o deferimento desde a marcação até a realização da perícia, mas uns 5 dias depois o resultado já sai administrativamente. O LOAS é mais complicado, porque são 3 etapas, né? A etapa da pesquisa social, a etapa da perícia, do agendamento, primeiramente, depois a etapa da questão da análise social daquele grupo familiar. Por isso é muito importante você instruir muito bem os processos administrativos. Você pode fazer também pelo site do meu INSS, juntar certinho o CAD único, fazer um requerimento escrito explicando quem é que mora na sua casa, quem é que faz parte do seu grupo familiar, né? Para se tiver uma outra renda, ela ser dividida ali pelos integrantes, né? E também a perícia física mesmo. Então, o LOAS, ele demora, né, para ser analisado, para ser deferido essa pesquisa social. Às vezes, eles mandam assistentes sociais, inclusive do órgão, servidores, irem fazer a pesquisa social na residência dessas pessoas. Então, isso, imagina a quantidade de pessoas que não estão dando entrada nesses tipos de benefício, né? A demanda é muito grande. Então, eles têm um prazo, Mari? Tem. O prazo administrativo, por lei, para eles darem uma resposta, é de 30 dias desde a data do requerimento administrativo, prorrogáveis por mais 30. Eles, geralmente, no LOAS, eles não cumprem, tá? Então, quando isso ocorre, é necessário judicializar. O que é que ocorre aqui na Justiça de Alagoas, né? Eu falo porque cada jurisdição, cada local tem uma perspectiva diferente com relação a essa inércia do INSS, né? A Justiça Federal de Alagoas, eles têm um entendimento que tem que aguardar um prazo de 120 dias. O INSS não deu a resposta, a gente já teve épocas que conseguia em 45 dias. A turma recursal aqui do nosso estado reformulou aí essa questão da desídia, né, do INSS, da inércia do INSS, e eles colocaram um prazo para você poder judicializar esses processos, um prazo de 120 dias. Então, se o portador de câncer, a portadora de câncer, não tiver um retorno administrativo no prazo de 120 dias, eles podem procurar um advogado ou podem procurar a Defensoria Pública para que providencie os documentos necessários e ingressem com a ação judicial. A justiça daqui é bem célere mesmo, assim, muito rápida. A gente costuma dar entrada, hoje também uns 20 dias a perícia já é marcada, às vezes eles fazem a pesquisa social, o LOAS é tudo um pouco mais demorado, mas se o processo estiver bem instruído lá documentalmente, com CAD único também, tudo, a gente consegue configurar aquela questão da renda mais rápido também judicialmente.
Ô Mari, deixa eu fazer outra pergunta. E nessas questões de pandemia, como é que está sendo esse acesso? Por exemplo, eu percebo que muita gente faz, eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu não sei onde levar meu documento, está fechado. Eu escuto muito isso. Essa semana chegou um lá na prefeitura e disse assim, mas olha, tá dizendo no meu INSS que eu tenho a senha, mas eu não consigo acessar. E eu ligo para 135 e o pessoal diz que eu tenho que pegar com esse e-mail que está lá. E aí manda eu ir para uma das sedes, mas parece que não está fazendo atendimento presencial. Ou seja, Um eu caos. vou chamar de segurado, mas não necessariamente seja, porque pode ser até um LOAS. Um Fica sem caos. saber o que fazer. Fica. Hoje em dia eu falo que essa questão da parte do INSS, de tudo ser de forma digital, facilitou muito, tá? Mas mesmo assim, mamãe, eles não conseguem dar conta. Imagina, é o que eu sempre falo, a quantidade de segurados que estão ali solicitando benefícios, entendeu? Eles não conseguem. Então, assim, é tudo bem lento. E na pandemia, assim, virou caos, né? Qual foi a alternativa que eles encontraram? Eles baixaram uma portaria em abril para que pudesse ser feita uma perícia que a gente chama perícia indireta. Você juntava a documentação médica e encaminhava para o INSS por via Meu INSS, que é aquela questão da senha. A questão da senha eu vou explicar depois como é uma formazinha que dá para reconfigurar essa senha. Então, eles já dão entrada, é uma perícia indireta por análise das documentações, né? Só que os atestados, eles querem que sejam elaborados da forma que está ali na portaria. E cada médico ali particular vai elaborar o seu laudo, da forma como eles acharem que devem elaborar o laudo, né? Eles estavam pedindo, inclusive, que fosse colocada uma data de cessação de benefício, uma data de quando aquele paciente, em termos para pessoas mais leigas, vão ficar curados. Como é que não tem como. Brasil, o médico tem um câncer de mama, ele tem condições de dizer quando vai ser o restabelecimento físico, né, para retorno às atividades daquele segurado. Não tem como. Então, a gente juntava isso, era indeferido pela documentação médica não estar de acordo com os requisitos do atestado da portaria. Então, virou um caos, assim, virou uma briga aí de advogados, de segurados para tentar conseguir esses benefícios. Agora voltou ao normal, as perícias já estão sendo feitas presenciais. Inclusive, é uma dica que eu dou aqui, as pessoas que já requereram benefícios durante o período da pandemia, que tiveram os benefícios indeferidos, elas têm direito, se forem deferidos agora na presencial, elas têm direito ao retroativo, tá? Do período da primeira perícia que foi agendada. Então, se o INSS não deferir o retroativo, requeram lá o retroativo da primeira perícia. Da primeira perícia, não, do primeiro agendamento que foi feito lá no INSS. Tem direito a todo o retroativo. Certo. Bom, então fala um pouquinho aí da senha do meu INSS aí, que o pessoal tá tudo doido, querendo saber como é que faz. Deram informação até que tem uma caixa no INSS, onde você pode colocar seus documentos. Caixa de residência expressa. Me perguntaram, dona Marina, eu posso fazer? Eu disse, mulher, não sei, porque não sei como é que tá funcionando. Exigência expressa. É uma caixinha que tinha lá no INSS, né, enquanto estava fechado. Acho que ainda até tá, para você colocar a documentação de exigência de processos que já estão em andamentos. Não é você, eu vou colocar meu documento lá e vou fazer um requerimento aqui na caixinha, não. Você tem que dar entrada em algum procedimento, né, em algum protocolo no INSS. Lá, o INSS vai abrir alguma exigência de alguma documentação que esteja faltando para você colocar no processo. Às vezes as pessoas têm dificuldade, né, de acesso remoto de forma digital, e aí eles colocaram a exigência expressa lá na porta do INSS para você conseguir colocar um envelope lá e eles analisarem a documentação. A senha do INSS, muita gente não sabe, mas existe sim uma forma de você reconfigurar a senha sem precisar ir se dirigir à agência. Tá? O INSS ainda está atendendo de forma bem restrita, não está recebendo todo mundo, só com pessoas que estão com agendamento. A forma, assim, é meio complicado explicar por aqui, porque eu teria que ir mostrando os tópicos, mas, assim, em resumo, quando você entra lá no meu INSS, no site do INSS, existe uma formazinha lá embaixo de você colocar agendamentos e solicitações sem
a senha sem você estar logado no INSS. E aí você clica lá, vai colocar os dados do segurado. E esses dados do segurado, depois que você preenche lá, vai aparecer vários tópicos que você pode escolher para fazer tudo de forma remota. E se você digitar lá no campo buscar o nome senha, vai ter lá a possibilidade de atualização cadastral para emissão de senha de forma virtual. Mari, Então a você... Valéria está aqui dizendo que tem um vídeo seu explicando como é que faz para conseguir essa pronta. Então, aqui, eu estou vendo que tem muita gente que está entrando aqui, que são assistentes sociais lá da prefeitura. Então, elas trabalham muito com pessoas que têm todas essas enfermidades. Não só o câncer de mama, mas várias dessas que você conseguiu citar aqui. E eu já recebi aqui, porque eu estou aqui conversando com você, mas estou aqui no computador embaixo respondendo algumas pessoas. Tem muita gente falando aqui comigo, Marina, eu tenho muita gente que tem outros cânceres, a gente não tinha nem ideia que tinha possibilidade, principalmente pelo BPC, porque você sabe que a maioria das assistentes sociais do município trabalham por regiões, e tem muita região humilde, então, assim, essa realidade que você fala da realidade do INSS, de você conseguir, é uma realidade bastante distante para a periferia, né? Muitos não têm acesso. Demais. Então, e às vezes, por isso... Marina, eu percebo que essas pessoas, assim, têm muita dificuldade de se dirigir a um escritório de advocacia, porque, assim, ficam pensando, meu Deus, quanto vão me cobrar, né, para fazer esse agendamento? Ficam com medo, com receio, né? Então, assim, existe a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, assim, não é que o advogado também vá cobrar. Geralmente, os advogados previdenciaristas, eles cobram depois, se o beneficiário vier receber algum benefício. Mas quem tiver com medo de se dirigir a um escritório, por achar que pode ser cobrado algum valor que eles não consigam pagar, a gente sabe que esse pessoal tem esse medo, esse receio. Existe a Defensoria Pública, que está apta lá a protocolar esses requerimentos, a protocolar a parte judicial, né? Eles fazem a parte de judicialização. A parte administrativa, realmente, eles vão ter que procurar um assistente social, alguém responsável pela unidade, porque eu sei que os CRAs, eles também fazem isso, né? Esses agendamentos. Eles procuram ir lá, eles vão ter como agendar essa parte administrativa para eles, assim. Mas, assim, não, o que eu falo sempre, assim, não deixem de tentar. O não, essas pessoas já têm aí no meio de todo esse sofrimento que a doença ocasiona, né? Então, eles precisam realmente se movimentar, apesar de acharem também que é difícil, né, o Estado prover a manutenção dessa parte de previdência, de assistência, de saúde, mas existem formas, sim, né, de conseguir. Então, eu falo que nunca desistam. Não, já tem. Então, tem que tentar, tem que procurar assistentes sociais, procurar a Defensoria Pública no caso de benefícios indeferidos, procurar advogados, né, conversar com pessoas que possam ajudá-los, né, mas não fiquem parados, assim, porque existem condições, sim, principalmente os do BPC, do LOAS, de conseguirem, sim, esse benefício pelo câncer de mama. Era isso que eu ia falar. Uma das coisas que mais me esclareceu nessa live de hoje, porque eu, de fato, não achava que haveria possibilidade de fazer um benefício para gestão continuada. Deixando claro aqui, porque o BPC LOAS, ele não é só um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial também. Ele não é previdenciário, na verdade. O BPC, o LOAS, ele é um benefício assistencial. Ele é prestado pela assistência social. Ele faz parte dos rolos dos benefícios assistenciais, mas ele é pago pelo INSS. Ele é inserido. Então, aí, o que eu acho bacana a gente falar é, por exemplo, as meninas que trabalham nos CREAs, nos CRAs, saber que depois do agendamento, depois vamos supor, cliente, tá? Que para a prefeitura não é um cliente, mas assim, o usuário da rede, depois que o usuário da rede tenha o BPC negado por conta do câncer ou de qualquer outro, que aí você já deixou bem claro, de uma maneira bem, bem ampla, que pode procurar a Defensoria Pública ou qualquer outro escritório, que isso pode ser revertido judicialmente. Então,
que essas pessoas, principalmente essas pessoas que têm essa necessidade tão maciça de pedir o BPC, né? Que ela possa fazer esse outro trâmite, né? Que não, se no CREAS, no CRAS for negado, que dê essa orientação que ela pode procurar a defensoria ou algum outro escritório de advocacia para que ele possa receber e entrar na justiça, que muitas vezes, como você falou, a maioria dos BPCs são negados aqui no estado. Então, que procure, né, a justiça, porque elas podem, os advogados, a defensoria pode reverter o caso e aí a pessoa conseguir provar a necessidade do benefício. Os benefícios assistenciais, às vezes eu brinco aqui no escritório, que assim, que eles só deferem quando aquela pessoa já está ali nas últimas, sabe? Então, assim, é um benefício realmente dificultoso para você conseguir administrativamente, às vezes ocorre, mas é um benefício dificultoso. Geralmente, assim, acho que 90% aqui dos meus casos no escritório precisam ser judicializados. Essa semana eu peguei um caso super interessante de câncer de mama, que o perito fala exatamente que ela não teria, judicialmente, não teria a incapacidade de longo prazo, certo? Só que, de longo prazo, vamos dizer, da data da perícia para frente, ele colocou 1 ano. E aí a gente impugnou aqui o laudo, só que tinha a parte do período para trás, desde a data que ele deu entrada no requerimento administrativo, ele demorou a procurar o judiciário e deu mais 1 ano e meio. Então, juntando o período de trás com o período que o perito deu de 1 ano, a gente consegue configurar os 2 anos que eles são considerados incapacidade de longo prazo, né? E a gente conseguiu o benefício, porque a gente conseguiu puxar o período anterior, né? E o INSS não vai fazer isso, você só consegue fazer isso judicialmente. É por isso que é necessário que haja essa orientação para essas pessoas, porque já é tão difícil para elas, né? É tão complicado. Eles têm dificuldades até de chegar até o CREAS, até o CRAS às vezes. E aí, quando chega lá, não pode, não dá, não está dentro do que pede. Mas conversando com um especialista da área, que é o seu caso, as pessoas conseguem ajudar, né? E reverter essa eu sempre negativa. falo assim que as assistentes sociais, né, que estão aí nesse trabalho, elas precisam ter um contato direto com a Defensoria Pública para ter esse acesso, entendeu? Acabar prestando esse trabalho social também, porque apesar deles fazerem esse procedimento administrativo, acabou priva, né? Porque procura a defensoria, às vezes aquele portador de câncer, eles não têm conhecimento de como procurar, ficam envergonhados. Então, às vezes, eles tendo acesso à assistente social, tendo acesso a alguém da defensoria, né? Eles podem informar, tem uma pessoa que é daqui do CRAS, que está indo, que precisa, já fala para ele, já passa o nome, procure fulaninha, ele já vai se sentindo confiante que tem alguém lá esperando por ele, por ela, no caso, né? Das portadoras de câncer. Sem então, dúvida nenhuma. Esse trabalho social também. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, sai do rol do seu trabalho, né? E ele vai para o rol, assim, até da humanidade. Você saber aquele ser humano, aquela mulher que está passando por todo esse problema com o diagnóstico, com a doença, com a patologia. E ainda por cima, ela tem que ficar, às vezes, ela se sente como se estivesse mendigando um direito dela, né? Isso. Por favor, me ajude, por favor. Eu estou mendigando uma coisa que é direito seu. Mari, eu vou até fazer um convite para você, se você puder. Amanhã nós estaremos no centro. E sempre que a gente faz ações no centro, a gente tem uma demanda muito grande de pessoas com dúvidas em relação a isso. E amanhã vai ser um trabalho só para câncer de mama. Nós teremos várias pessoas dando guia de mamografia e fazendo marcação em loco. Ou seja, muitas pessoas estão indo procurar por conta da mamografia, mas muitas outras pessoas já têm o câncer e vai para fazer um novo agendamento, fazer enfim, um acompanhamento, ou tem outra enfermidade. Então, se você quiser, ou tiver alguém da sua equipe, alguém do escritório que queira fazer sessão com a gente, vai ser super legal. Depois me passa o horário certinho, a gente combina e, logicamente, irei. Obrigada. Eu vou deixar você agora livre para você, se quiser fazer alguma complementação. Se tem algumas questões ainda.
sobre a parte da saúde, né? Que não é só a parte assistencial e a parte previdenciária. Também existe a parte da saúde, né? Que é o custeio do SUS no tratamento das portadoras de câncer de mama e a parte também de reconstrução mamária, que isso aí a gente sabe, a gente que é mulher, né, mamá? A gente sabe que acaba com a gente. Né? Mas eu vou dar uma... Antes de você falar, eu vou dar uma notícia boa. A deputada federal Tereza Nelma fez uma emenda para o governo de Alagoas de R$400 mil para a reconstrução mamária para mulheres acometidas pelo câncer. Amanhã, inclusive, é o lançamento desse programa pelo governo do estado, no Centro de Convenções. E esse ano é 400 mil, mais que 2021, por conta da pandemia. Mas 2022... a emenda vai ser de R$500 mil. Ou seja, a partir do ano que vem... Quer dizer, esse mês agora de novembro já começa as reconstruções mamárias. Então, a gente, graças a Deus, a gente sabia que era lei, mas não existia um recurso dentro do nosso estado. Então, a partir de agora, nós temos um recurso e as mulheres que precisaram fazer a mastectomia podem se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde para abrir o requerimento para fazer essa reconstrução que já tem esse programa. Na verdade, outra dica aqui também para o pessoal, para as assistentes e para as portadoras de câncer aqui que estiverem nos assistindo. A responsabilidade de custeio, ela é solidária, certo? Do ente federativo, dos estados e dos municípios. Então, quando você vai solicitar, lógico que é mais fácil você solicitar no estado ou no município, né? Mas quando você vai solicitar judicialmente, geralmente, quando eu dou entrada nas ações de custeio e tratamento, eu coloco tanto o estado, como o município, como o ente federativo, como a União, entendeu? Para custear o tratamento. Você pode colocar solidariamente, porque eles são responsáveis. Então, assim, a gente sabe que a verba, às vezes, de um município, por exemplo, pequeno, é mais dificultosa para custear o tratamento de tantas pessoas. Aí já vem o Estado, que tem uma verba maior. Mas você também pode judicializar contra a União. Contra a União. Você pode judicializar contra qualquer ente, porque eles são solidariamente. Eles têm, às vezes, algumas regulamentações internas, vamos dizer assim, de medicamento. Esse medicamento tem que ser custeio da União. É mais uma regulamentação organizacional, assim, entre os entes, né, federativos, entre a União e os municípios. Mas para a justiça, isso aí não conta não, tá? Você pode, quando você vai judicializar, você pedir a qualquer um deles. É solidária a responsabilidade. E muitas vezes, né, tem aquela morosidade de fornecimento, a gente sabe que existe tanto para medicamentos, como para custeio de tratamento, internação. Existe, principalmente para as pessoas mais pobres, judicialmente, a liminar, tem liminar aqui que sai em 5 dias. Você dá entrada hoje e o juiz já determina que o Estado, sob pena de bloqueio das verbas da conta do Estado, da Secretaria, custeia o tratamento. Então, eles têm que custear, senão o dinheiro vai ser retido ali e vai para o tratamento da portadora de câncer. Há uns anos atrás, os juízes até penalizavam com prisão. Hoje em dia, que não é nas minhas petições eu peço a prisão do secretário também. Mas geralmente isso não ocorre, né? A gente pede, assim, secundariamente, mas o que ocorre mesmo é o bloqueio das contas do ente que está sendo demandado ali para que ele custeie o tratamento ou a compra de medicamentos, né? Mas, assim, já é praxe realmente quando pede. A gente sempre coloca lá a prisão do secretário, de quem está sendo demandado, do responsável de quem está sendo demandado, mas isso não, a gente coloca de praxe, né? Mas assim, a gente sabe que não ocorre, que o que vai ocorrer é realmente o bloqueio, né? Não, bloqueio, isso daí não ocorre, não. Maria, a gente tem 5 minutos, porque o Instagram, ele derruba a live com 1 hora. E aí eu quero que você faça... Foi tão rápido! Não é? Quando o bate-papo é assim bom e que as pessoas ficam gostando de ouvir a gente, esclarecer que a gente estou aqui como ouvinte e aprendendo para poder conseguir aí
ser uma cadeia reprodutora desse seu conhecimento todo, assim como todo mundo que está aqui na você live. já é uma super cadeia reprodutora, porque o trabalho que você está desenvolvendo aí no Codinho, eu tenho lhe acompanhado aí nas redes sociais, assim, é maravilhoso. Assim, durante a pandemia, eu via você lá com um filhinho pequeno em casa e lá no Batente, no meio realmente da comunidade, se inserindo, ajudando tanto pelo órgão, pela prefeitura, como por você, como ser humano, entendeu? Eu dizia, meu filho, o Covid tá aí. Você dizia, mas o Covid não vai conseguir me derrubar, não, porque eu preciso ir. As pessoas estão precisando, né? As pessoas estão o Elas tempo contam, inteiro né? pedindo por você, né? Não só pela prefeitura, porque a prefeitura não teria essa obrigação. Ela tem a obrigação de abastecimento social dentro das diretrizes, né? Das regras da prefeitura, mas assim, é muito importante também o servidor ser humano ali, estar presente, né? Para poder fazer realmente o diferencial. E eu queria lhe parabenizar por isso, que eu lhe admiro demais pelo trabalho que você desenvolve. E amanhã eu vou sim com você. Vai ser um Vou prazer. pessoalmente. A gente se fala pelo WhatsApp e estarei lá. Mas você quer deixar alguma coisa, quer dar um resumão aqui? A gente tem 4 minutos. 4 minutos, tá? O resumo que eu falo vão ser para as assistentes sociais aí que estão nos assistindo. Eu, como advogada, também, às vezes, preciso pegar realmente na mão dos meus clientes, porque realmente eles não têm condições de ter ali um caminho para conseguir esses benefícios, né? Então, vocês vão ser o automóvel, né? O combustível para que eles consigam alcançar algum direito, que eles consigam ter uma dignidade ali, principalmente nas questões de LOAS, né? Que é o que vocês participam mais, para as assistentes aí que estão assistindo a gente. Então a gente tá assim, fazendo eles um precisam apelo. realmente. É um apelo. Um apelo Que pegue realmente na mão, porque direito essas pessoas vão ter, as portadoras de câncer de mama, tem a questão psíquica que eu falei, tem a questão social, tem a questão da neoplasia em si, entendeu? É um conjunto de fatores que eles precisam dessa assistência os assistentes sociais estão aí para isso, né? Prestam um trabalho muito bonito e solidário, né? Mas precisam realmente, essas pessoas precisam que peguem na mão e levem, sabe? Então, é um apelo mesmo, assim, nesse momento aí de pandemia, de toda essa dificuldade de INSS, etc., que continuem desempenhando esse trabalho que vocês fazem, que acho que humanamente e divinamente serão recompensados, né? Vamos fazer o seguinte, Mari, eu vou me comprometer com você aqui agora, que nos próximos 2 meses, que é o que eu tenho de gestão, que eu possa fazer um trabalho junto com essas assistentes sociais que trabalham com o BPC, de uma forma até como um treinamento com elas a respeito desses direitos. Se você quiser, você reunir elas e eu posso sentar um dia com elas, explicar o passo a passo, você reúne o pessoal, a gente senta um dia, faça uma palestra, leva um e-bookzinho, uma cartilha de como proceder e fica à vontade aí para ver algum dia. E eu posso levar uma cartilha de passo a passo mesmo para que elas possam otimizar aí essas questões sociais aí para esses beneficiários, esses atendimentos. Meu amor, muito obrigado. A live foi maravilhosa. Eu vou fazer, ela vai ficar gravada aqui no Instagram do Codim. Amanhã, o pessoal da assessoria do Codim retira ela, coloca no YouTube e eu envio para você se você quiser postar. Vou postar. O Instagram colocou aqui para mim que eu tenho 1 minuto. Então eu queria lhe agradecer. Um beijo, me manda só no WhatsApp horário e local e a gente combina, tá? Muito obrigada. Tenho certeza que as meninas esclareceram muito, ajudou bastante aqui o trabalho das nossas assistentes sociais. E aqui eu queria até ter um tempinho para ler, mas aqui, todo mundo falando que você é maravilhosa. Mari é a advogada previdenciária raiz. Sem dúvida. Sem dúvida é. E foi um prazer enorme. Espero que das próximas outras campanhas que a gente tenha e que a gente precise falar sobre direito, a gente converse outras vezes. Estou à disposição. Viu? Um beijo. Foi um Boa prazer noite, também. meu amor. Beijo. Beijo.